Saudações, excelência! Conforme a nossa enquete na página do Facebook, lá em Professor Bruno Amaral, o assunto que ganhou a preferência dos alunos para se ver revisto é dosimetria da pena, que a gente vai começar a partir de agora. Lembrando que essa videoaula não substitui a aula em sala. A aula em sala foi mais completa, mais detalhada. Vamos fazer aqui apenas uma revisão. É preciso que você tenha os apontamentos no caderno ou então um livro de apoio. E não esqueça de ter o vadimécum aberto lá ao lado do seu livro ou caderno. Pronto. Dosimetria da pena. O que é isso aí? Dosimetria da pena é um sistema que os julgadores utilizam para calcular uma pena. Aqui no Brasil foi escolhido um sistema composto por 3 fases, chamado sistema trifásico, ou também chamado de sistema Nelson-Hungria, em homenagem ao jurista que criou, desenvolveu esse método. A dosimetria da pena aqui no Brasil está previsto no artigo 68 do Código Penal, e lá, como você já deve imaginar, será encontrada, vocês estão vendo agora no vadimécum, será encontrada as 3 fases da dosimetria da pena. Mas, professor, de onde é que parte o cálculo? Eu já sei que o juiz calcula a pena do réu, mas qual é o ponto de partida? Então, olha só, o ponto de partida, deu um tilt aqui no nosso, olha lá, o ponto de partida é a pena em abstrato. É a pena em abstrato, que é aquela pena lá do código, lá da lei, lá do preceito secundário do tipo penal. É a pena dada pelo legislador, que tem um mínimo e tem um máximo. Aqueles parâmetros, aquele espaço, aquele espaço de pena é o que vai ser usado como ponto de partida para o julgador. Lembrando que essa pena em abstrato, ela pode ser encontrada lá no caput do artigo, na modalidade simples, que a gente chama de crime simples, ou na modalidade qualificada, que nós chamamos de crime qualificado. Então aqui já aproveitamos para fazer a observação de que as qualificadoras do crime servem para que o julgador esqueça o preceito secundário do crime simples e passe a considerar como ponto de partida o preceito secundário do crime qualificado. Tranquilo? Fechou? Show! Olha só, ponto de partida é a pena em abstrato, que tem o mínimo e o máximo da pena, O mínimo máximo desse espaço é que o juiz vai afunilar e tirar a pena do réu, a pena definitiva, a pena em concreto, como é chamada pela doutrina. Então, olha só, já dissemos que são 3 fases. Então, na primeira fase, você vai analisar as circunstâncias judiciais, que estão previstas em um único artigo. Você só encontra essas circunstâncias judiciais em um único lugar. Olha, professor, artigo 59 do Código Penal. Só lá você encontra as circunstâncias judiciais, que serão, a gente vai ver cada uma delas. Com base nas circunstâncias judiciais, você encontra a pena base. Então, depois que analisar as circunstâncias judiciais, você vai chegar na pena base. Com base na pena base, ficou até estranho, Com base na pena base, que teve como base a pena em abstrato, olha lá, a pena abstrata originou a pena base por meio das circunstâncias judiciais. Chegou na pena base, a pena base vai ser submetida agora para a segunda fase da dosimetria, que você analisa, não mais as circunstâncias judiciais, você analisa as agravantes e atenuantes genéricas. Por que genéricas? A doutrina explica que é porque pode ser aplicada a qualquer crime. Então, elas são genéricas. Pessoal, onde estão as agravantes e atenuantes genéricas?
Muito fácil, elas só se encontram nos artigos 61 e 62, no caso dos agravantes, 65 e 66, todos do CP, no caso das atenuantes. As agravantes 61 e 62, as atenuantes 65 e 66. Tem outro lugar? Não, é só aqui que está as agravantes e atenuantes. Com base na pena base, passando pela segunda fase, você vai encontrar a pena intermediária. A pena intermediária. Tranquilo lá? Pegando a pena base, passando pela segunda fase, em que você analisa as agravantes e atenuantes, você chega na pena intermediária. Entendeu? Entendeu, gente? Olha só. Depois da segunda fase, você vem para a terceira fase. Lembra? São 3 fases. A terceira fase. Na terceira fase, você analisa as causas de aumento e causas de diminuição. Causas de aumento e causas de diminuição. Tem uns sinônimos aqui para esses institutos. Causas de aumento são chamadas de majorantes, causas de diminuição chamadas de minorantes. Com base, professor, onde é que está prevista? Onde é que estão previstas as causas de aumento, causas de diminuição, majorantes e minorantes? Em todo o CT, olha lá, elas estão espalhadas pelo Código Penal, tanto na parte geral como parte especial, estão em vários lugares. Depois que você analisa as majorantes e minorantes, na terceira fase, você chega na pena, olha lá, definitiva. Definitiva, em alguns momentos é chamada de pena em concreto. Ficou fora do quadro aqui, gente? Ficou? Então deixa eu apagar aqui. Pronto. Ficou aqui. Deixa eu consertar. Pena definitiva. Melhorou, gente? Melhorou? Show! Então pronto. Eu sei, rapaz, o que vocês estão vendo, eu sei, velho. Aí, na terceira fase, vocês chegam na pena definitiva, analisando as causas de aumento e de diminuição. Esse aqui é um retrospecto simbólico, né? Daqui eu posso fazer algumas observações importantes que você já conhece, já trabalhou em sala de aula, então não é novidade nenhuma, de que havendo concurso de agravantes e atenuantes genéricas, havendo concurso, ou seja, várias agravantes e várias atenuantes genéricas para você analisar na segunda fase, você aplica o que diz o artigo 67 do Código Penal. E lá no artigo 67 do Código Penal, que vocês estão lendo nesse momento, ele menciona que há as agravantes ou atenuantes preponderantes. Ele dá essa qualidade a algumas agravantes e atenuantes. Fique lá no artigo 67 e entenda que as agravantes e atenuantes preponderantes são aquelas que o juiz dá mais peso, seja para aumentar ou seja para diminuir. Ele dá um valor acrescentado, seja para mais, seja para menos, a essas situações previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, que chama de preponderância. Lá no artigo 67, ele fala quais são as preponderantes. Lá no artigo 67, ele fala quais são as preponderantes. Ele menciona lá que são os motivos determinantes do crime, ele menciona lá que que se refere à personalidade do agente, e ele também menciona a reincidência. Esses três tipos de agravantes e atenuantes genéricas, elas são preponderantes. E a jurisprudência, junto com a doutrina, a base da doutrina, elencou mais uma. Qual é? A idade do agente. Então a jurisprudência, junto com a doutrina, elencou mais uma quarta circunstância agravante, circunstância atenuante genérica, preponderante. Então lembre-se do artigo 67. No caso da terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição, nós temos o artigo
68, parágrafo único do CP, que é aplicado quando há várias causas de aumento e causas de diminuição. Aqui eu digo que a regra é que o juiz não dispensa nada. Você viu que na segunda fase o artigo 67 não diz para dispensar nada, ele não fala em dispensar nada, ele fala que existem as preponderâncias, mas você precisa colocá-las todas na segunda fase para ser aplicada. Na terceira fase, a regra permanece, você tem que usar todas as causas de aumento e diminuição, mas se elas estiverem previstas todas na parte especial do CP, se essas causas de aumento ou causas de diminuição estiverem previstas na parte especial, o juiz pode escolher apenas uma. Qual que ele vai escolher? A que mais aumenta ou a que mais diminui. E ele desconsidera a restante. Beleza? Aqui é só um retrospecto da nossa dosimetria da pena. Então é assim, o que vai acontecer? Quando o julgador estiver analisando a dosimetria, que ele já analisou o fato, se convenceu da culpabilidade do agente, resolve condenar, ele vai fazer o cálculo da pena. Então as situações que ficam ao redor do crime, todas aquelas situações, ele vai ter que distribuir aqui na primeira, segunda e terceira fase. Se uma mesma situação tiver previsão em mais de uma fase, ok? Como é o caso do motivo, por exemplo, o motivo do crime está previsto nas 3 fases. A depender do crime, está previsto nas 3 fases. O juiz tem que dar prevalência à terceira fase. Ele só vai aplicar o motivo, então, só vai analisar a motivação do agente na terceira fase. Se tiver previsão em 2 fases, por exemplo, a primeira e a segunda, dá preferência à segunda. Ou seja, a terceira fase tem prevalência da segunda, a segunda em cima da primeira, ok? Então, havendo previsão em mais de uma frase, sempre siga a ordem de preferência. Preferência para a terceira fase, depois dela a segunda fase, depois dela a primeira fase. Por que isso? Para evitar o bis idem, né? A punição dupla em função de um mesmo fato, de uma mesma circunstância. Então, feito isso, a gente vai passar agora a análise de cada uma das fases de forma bem resumida, ok? Puxa a vinheta. Então, gente, dando continuidade, já coloquei aqui no quadro as circunstâncias judiciais lá que é analisada na primeira fase do artigo 59. Lá no artigo 59 você vai encontrar culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social do agente, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. Essas são as circunstâncias judiciais, somente essas estão todas previstas no artigo 59. Vamos fazer um retrospecto de que cada uma significa. Lembrando que o juiz analisa cada circunstância judicial dando a etiqueta de favorável ou desfavorável. Isso é antes do milagre, viu, gente? O ministro Bin Laden pegou o artigo 39 e fez a brincadeira depois. Então o juiz analisa se elas são favoráveis ou se elas são desfavoráveis. E sendo desfavoráveis, o julgador aumenta a quantidade a ser colocada pela base. Se for favorável, o agente diminui, obviamente. Então pronto. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personal, motivo, circunstância, consequência, comportamento da vítima. Culpabilidade, seria culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de reprovação da conduta. Né? A conduta do agente, o quanto ela foi danosa. Ele poderia ter cometido um crime de uma forma menos danosa, mas não. Então, a culpabilidade é um conceito muito subjetivo, mas ela tem a ideia de reprovação. Quanto é reprovável aquela conduta? Se é muito, se é pouco. Na culpabilidade, geralmente os juízes utilizam o grau do dolo, do agente. Então, culpabilidade, juízo de reprovação. Olha lá, juízo de reprovação da conduta. Juízo de reprovação da conduta. Primeira circunstância judicial. Antecedentes. Cuidado, viu? Antecedentes não é reincidência, não confundir com reincidência. Mas antecedentes é o passado
criminal do agente. Como a gente viu em sala, a gente fez um parâmetro, né, um paralelo entre antecedentes criminais e reincidência. E poucas coisas podem ser consideradas como maus antecedentes. E aí eu convido vocês a darem uma lida no caderno para saber essa diferença lá. Antecedentes. Conduta social. O que seria conduta social? Seria o comportamento que o agente tem em sociedade. Se o comportamento dele traz benefícios à sociedade ou não, antes do crime isso, entende? O comportamento dele na sociedade que ele vive, como é que ele vive, se ele estuda, se ele trabalha, se ele é vagabundo, se ele é dado a confusões, se ele é um bom pai, se ele é um péssimo pai. Então, a conduta social é o comportamento do agente em sociedade. Olha lá, comportamento em sociedade. Comportamento em sociedade, tranquilo? Pronto. Personalidade. Personalidade é uma das circunstâncias judiciais mais subjetivas que tem os juízes, geralmente têm dificuldade em analisar. Por quê? Na personalidade, o juiz tem que auferir se o agente tem ou não perfil voltado a cometer crimes, perfil criminológico, vamos chamar assim, né? Ele analisa o perfil psicológico do agente e vê se ele é voltado ou não ao cometimento de crimes. Então, ó, na personalidade é analisado o perfil psicológico do agente. Motivos, como a palavra já diz, são os motivos do crime, não há muito o que explicar. Motivos do crime é o móvel que o agente se valeu para cometer aquele crime. Eu já adianto para vocês que é muito raro o juiz analisar essa circunstância judicial, porque geralmente a motivação vai ser usada lá na segunda fase ou lá na terceira fase. Como vocês lembram da primeira parte da aula, existe uma preferência de aonde você analisar cada situação. Então, se o juiz está analisando a motivação que o réu, que o agente teve para cometer o crime, ele possivelmente vai encontrar também lá na segunda fase e lá na terceira fase condições de auferir melhor essa motivação. Então, ou ele vai usar a terceira fase, se estiver previsto lá, ou ele vai usar a segunda fase, se não estiver previsto na terceira fase. Geralmente vai ser a segunda fase, a gente vai ver por quê. Então, motivação é o móvel, né? O móvel utilizado pelo agente, né? É o móvel, o que o motivou a praticar o crime. Circunstâncias do crime. Circunstâncias do crime é o aspecto objetivo do crime, é o que eu gosto de chamar de cenário do crime. O juiz averigua se o crime foi cometido em local afastado, se foi cometido em local ermo, se foi cometido à noite, se foi cometido dentro de casa, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê, né? Ele verifica o cenário. Então lá, aspectos objetivos do crime, né? Cenário do crime. A arma que ele usou, por exemplo, o meio que ele utilizou, são usados aqui, são analisados aqui nas circunstâncias do crime. Consequências do crime, essa aqui é tranquila, mais fácil, eu acho que das circunstâncias é a mais tranquila. Consequências do crime são as sequelas, do crime. Exemplo, você furtou um relógio da casa da vítima, só que esse relógio iria ser usado para uma venda e o dinheiro seria revertido para uma caridade. Então olha só as consequências do seu crime. Você furtou só um relógio, mas olha só o que você causou, né, de forma reflexa com o seu ato. Então isso são as consequências de um crime, são as sequelas do crime. O juiz analisa se elas são favoráveis ou desfavoráveis. Comportamento da vítima, eu acho que é a circunstância judicial que mais os alunos têm ojeriza, o réu vai ser absolvido. Calma. Comportamento da vítima é analisado para se saber se o ofendido auxiliou, mesmo que não intencional, mesmo de forma não intencional, ao cometimento do crime. Então, um exemplo clássico usado na doutrina é quando o agente deixa a sua casa desguarnecida, né, sem proteção, alguém invade para furtar um objeto. O comportamento da vítima auxiliou a prática do crime.
isso se torna favorável a gente, ele consegue um abrandamento da pena base. Mas fique tranquilo que ninguém está culpando a vítima. É só se ela auxiliou ou não. Então o comportamento da vítima é se houve colaboração não intencional. Colaboração não intencional da vítima. Tranquilo? Essas são as circunstâncias judiciais. Algumas coisas são importantes ser ditas agora. É que lá no preceito secundário do título, lá na pena em abstrato, tem o mínimo e o máximo. Quando o juiz está analisando essas situações, ele não pode perder de vista os limites legais do preceito secundário, da pena em abstrato. Ele não pode perder de vista esses limites. Então ele deve obediência. Isso está lá no artigo, então atenção, artigo 59, inciso 2 do Código Penal, está lá essa observação. Outra coisa que é importante dizer é que a lei não fala quanto é que tem que ser utilizado pelo juiz. Ele tem que sair do mínimo, né? A doutrina, a jurisprudência, ela sugere, né, fortemente que o julgador parta do mínimo, a gente sabe por quê, e não se diz quanto é colocado, mas existe o que é ideal, seria de 1/6 a 1/8 do espaço entre o mínimo e o máximo. 1/6 e 1/8 é eleito pela doutrina de jurisprudência como o ideal. E lembrando que elas são consideradas favoráveis que ganha redução, ou desfavoráveis que ganha aumento. Favoráveis de diminuição, desfavoráveis aumento. Isso aqui é na primeira fase, tranquilo? Vamos fazer um break e vamos agora para a nossa segunda fase da dosimetria da pena. Bom, gente, houve um problema na gravação dessa parte da videoaula, então por isso eu estou fazendo essa inserção utilizando os slides e gravando apenas a minha voz. Mas vai dar certo, olha só. Vamos começar agora a análise das agravantes e atenuantes genéricas que são analisadas na segunda fase da dosimetria da pena, como já vimos isso na primeira parte do vídeo. Vamos iniciar pelas agravantes e vamos começar pelo artigo 61, inciso 1, que trata da reincidência. A reincidência está disciplinada lá nos artigos 63 e 64 do Código Penal. A reincidência não pode ser confundida com maus antecedentes, e aí eu peço que vocês recorram às anotações das nossas aulas sobre maus antecedentes para que tenham conhecimento do que pode ser considerado maus antecedentes nos dias atuais pela jurisprudência, inclusive tem súmula falando a respeito do assunto. Com relação à reincidência, é uma situação bem específica em que o agente comete um segundo crime depois que transita em julgado sentença condenatória de um crime anterior. Então, o agente pratica um segundo crime, e aí nesse segundo crime ele é reincidente, quando sua prática é após a data em que transitou em julgado uma sentença condenatória de um crime anterior. Esse segundo crime precisa ter sido praticado além de data posterior ao trânsito em julgado, ele precisa ser praticado até 5 anos, a contar da data que extinguiu a pena. Fechou? A pena do crime anterior. Então, reincidência vai ser caracterizada pelo cometimento de um segundo crime dentre os dois patamares temporais. O primeiro deles, depois que transita em julgado sentença penal condenatória, e 5 anos após a data que extingue a pena. Tranquilo? Reincidência. Continuando a análise das agravantes, temos o 612A, em que há um grupo de agravantes que eu os nomeei como agravantes de motivação do agente. E são duas. Tem a motivação fútil, motivação torpe. Né? Existe uma diferença entre motivação fútil e motivação torpe, obviamente. A doutrina se encarrega de fazer uma análise mais aprofundada. Para nossa revisão, eu digo que fútil é aquilo que é uma desproporção entre a conduta do agente e o que é esperado por ele diante do caso concreto. E motivo torpe é aquela motivação repugnante, né, vil, né, totalmente desconexa com a situação.
Essa seria a diferenciação entre motivo fútil e motivo torpe. Continuando a análise, temos o 612B, em que eu intitulei, né, etiquetei essas agravantes como sendo aquelas praticadas em função de outro crime, ou seja, eu pratico esse crime, eu estou praticando um crime, mas em função de um outro crime. E esse outro crime, ele pode ser um crime do futuro, quer dizer, um crime que eu ainda vou praticar, e aí ele fica caracterizado, ele fica simbolizado pela expressão assegurar a execução. Lá dentro do artigo 612B, você vai encontrar essa expressão, assegurar a execução. Então, quando ele fala assegurar a execução, ele está falando de um crime ainda do futuro, um crime que eu ainda vou praticar. Essa conexão entre o crime que eu estou praticando e esse segundo crime que eu ainda vou praticar é chamada de conexão teleológica. Então, toda vez que você ouvir ou ler essa expressão teleológica, ele está se referindo a prática de um crime em função de um crime do futuro. E esse crime também pode ser do passado, e aí você vai perceber isso analisando o artigo 612B, que eu espero que esteja aberto aí ao seu lado, inclusive com as anotações da aula, para que a aula surta efeito, a aula de revisão surta efeito. Você vai encontrar lá no 612B as expressões assegurar, ocultação, impunidade ou vantagem, inclusive pedir que os alunos fizessem uma pesquisa sobre a diferenciação entre ocultação, impunidade ou vantagem para justamente fazer com que o aluno exercite exercite as aulas em casa. Mas, de forma simplória, ocultação é quando você quer esconder o conhecimento de um crime que você praticou. Então você praticou um crime no passado, né? Você praticou um crime lá no passado, e aí você pratica um segundo crime para que fique assegurado que ninguém descubra aquele crime. Você também pode praticar esse segundo crime em função de um crime do passado para garantir, para assegurar que você não seja punido, apesar de ele ter sido conhecido. Então a impunidade dita aqui no 612B quer significar que o crime anterior foi descoberto, mas você quer garantir, quer assegurar a impunidade, você não quer ser punido, então você pratica esse segundo crime, por exemplo, destruição do inquérito policial lá na delegacia, a morte de um delegado, de um juiz, porque você quer garantir a impunidade. Ou vantagem, ou seja, um crime que produziu uma certa situação, você adquiriu uma situação que pode ser desde um bem ou um cargo público, dinheiro, status, você adquiriu uma vantagem e você quer assegurar essa vantagem e termina cometendo um segundo crime. A doutrina coloca um exemplo daquele furto praticado entre duas pessoas, né, com concurso de pessoas, e aí quando você está lá dividindo o produto do crime, você resolve matar o seu sócio para que você fique com tudo. Então esse segundo crime foi em virtude de um crime anterior, que seria o furto, mas com a intenção de garantir a vantagem desse crime. Essa conexão entre esse crime e o crime do passado é chamada de conexão consequencial. Perfeito? Continuando a análise das agravantes, temos aquelas que eu vou chamar de modo, as agravantes em virtude do modo, né? O modo que o agente utilizou para praticar o crime, né? E vai ter sua pena agravada. Começamos pela traição, o agente se vale de uma relação que ele tem com a vítima e a vítima deposita uma certa confiança nele, ele se vale dessa relação para traí-la e praticar esse crime, né? Deu exemplo do amigo que risca o carro do outro e tal, por ter acesso à casa do amigo, ele trai a confiança do amigo para cometer o crime. Temos também a hipótese da emboscada, em que o agente realiza um ataque surpresa à vítima, né? Pegando ela desprotegida, desprovida de qualquer possibilidade de resistência. Temos a dissimulação, em que o agente usa meio fraudulento para que ele possa se aproximar da vítima e assim realizar o crime. Né? A dissimulação é quando você usa meios fraudulentos para conseguir se aproximar da vítima. Né? Ali de forma temporária você adquire a confiança dela, você se aproxima da vítima e aí então você realiza o crime com ela. Temos aí como exemplo o fato do agente fingir que está com a perna quebrada, está machucado em via pública, chega alguém para ajudar, ele vai e anuncia um assalto. Temos a hipótese do agente se fantasiar de algum servidor público, de algum guarda de trânsito, de algum
funcionário da prefeitura e assim adentrar sua casa para realizar um furto e tal. Dissimulação, você usa um meio fraudulento para poder se aproximar da vítima sem ela saber que você vai cometer o crime e assim você ficar mais tranquilo para cometer o crime. E aí temos uma fórmula genérica que é toda aquela outra forma que não está prevista nas anteriores, mas que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. E aí a doutrina e a jurisprudência vem usando exemplos e casos concretos do tipo: a vítima estava em coma, a vítima estava bêbada, né? E assim dificultou e impossibilitou a defesa dela. Tranquilo? O outro grupo de agravantes, está lá no 612D, eu vou chamar de meio que o agente utilizou para cometer o crime. Então temos lá o uso de veneno, o fogo, explosivo, tortura, meio insidioso. Esse meio insidioso é quando o agente usa uma forma fraudulenta também, e aí pode confundir com dissimulação. Mas olha só, ele também usa meio fraudulento, mas de forma que a vítima não perceba que está sendo vítima de um crime. E aí eu uso um exemplo do fato de você juntar, você colocar entre papéis que a vítima vai assinar uma procuração em seu nome. E ela termina por assinar sem se dar conta, né? Esse é o meio insidioso. Você faz com que a vítima seja vítima de um crime sem ela perceber. Tem um método meio cruel e temos um meio que coloca em risco toda uma coletividade. Essa é a primeira parte das agravantes. A gente vai partir agora para a segunda parte das agravantes. Excelência, vamos para a segunda parte das agravantes. Vamos lá, continuando, vamos lá, sem perder o foco. Vítima parente, se a vítima for parente do agente, se ela for ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, cuidado, viu? Não vá fazer interpretação extensiva nessas hipóteses aqui. Tio não está aqui, primo não está aqui, sobrinho não está, muito menos cunhado está aqui e não está o companheiro, viu? União estável não está incluída aqui nas agravantes, é só a união civil. Relação com a vítima, o agente tem uma certa relação com a vítima lá. Ele usa de abuso de autoridade só no âmbito privado, viu? No âmbito privado. Uma relação doméstica com a vítima, de coabitação, mora junto, hospitalidade, aquela visita, ou mulher, lei específica. Cuidado, não é qualquer mulher, mas aquela mulher que é inferiorizada pelo agente. Então, relação com a vítima, essas situações agravam apenas na fase. E temos características do agente, quando ele age com abuso de poder, ele tem um certo poder sobre a vítima, de cuidado, de tutela, curatela, ou violação de um dever profissional, em relação ao ministério, cargo, ofício, profissão, ele se aproveita dessas características que ele possui, em função da vítima, e pratica o crime. Isso agrava a pena. Vamos partir para a próxima parte dos agravantes agora. Excelência, continuando as agravantes, vamos lá, olha só, característica da vítima, certas características da vítima causam o agravamento da pena na segunda fase. Se ela for criança lá, menos de 12 anos, viu? Criança, de acordo com o artigo 2º do ECA, maior de 60 anos, enfermo ou grávida, cuidado, viu? Enfermo é um mal físico que faz com que a vítima fique mais desprovida do que o normal, entende? Desprovida de recursos para se defender. Essa enfermidade precisa ser de conhecimento do agente, como também a questão da gravidez, no caso da mulher. E vítima sob proteção de autoridade pública, né? Se você comete um crime contra a vítima e está sob a proteção, isso é fator que agrava a pena na segunda fase. Ou se o crime é praticado em situação crítica, incêndio, naufrágio, inundação, calamidade pública ou desgraça particular, situações críticas de forma coletiva ou individual também agrava a pena. E se o agente pratica um crime em função de embriaguez pré-ordenada, você lembra o que é? Que é quando o agente se embriaga para criar coragem para cometer o crime. Todas as situações são as agravantes, a gente vai partir agora para as atenuantes genéricas. Vamos lá. Excelência, agora sim, vamos para as atenuantes genéricas, lá do artigo 65, o primeiro deles tem a ver com a idade
do agente, vem assim com idade do agente. Olha só, se ele for menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, é uma atenuação genérica. Cuidado, viu, gente? É sentença, não é acordo. Sentença, primeiro grau. 652, desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei, ela serve para atenuar a pena do agente na segunda fase. Cuidado, viu? O juiz precisa se convencer que o agente não conhecia a norma incriminadora. A terceira hipótese de atenuação da pena, motivo, olha só o motivo aparecendo de novo aqui, ó. Apareceu lá na circunstância judicial, apareceu como agravante, motivo torpe ou fútil, e apareceu agora como atenuante. Cuidado, ó, tem previsão nas duas fases e em 3 situações. Então, dependendo do caso, a gente vai ter que escolher qual delas vai ser aplicada, dando preferência para a segunda fase, obviamente. A motivação aqui, para atenuar, ela tem que ser relevante, olha lá, relevante, e possui um valor social ou moral. Social, o sentimento de coletividade. Você pratica, por exemplo, um furto para distribuir para as crianças carentes, pratica furto de alimentos para distribuir pelos carentes, ou relevante valor moral, sentimento próprio, um sentimento particular. Comportamento após o crime. O agente pode ter sua pena atenuada em função do seu comportamento após o crime. Olha lá, ele pode ter evitado ou diminuído as consequências do crime de forma espontânea e eficiente, viu? Cuidado para não confundir isso com arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Cuidado para não confundir isso com arrependimento eficaz e arrependimento posterior. E aí eu sugiro que vocês deem uma olhada no artigo 15 e artigo 16 do Código Penal para fazer a diferenciação. Cuidado com isso aqui, viu? Cuidado com isso aqui. Reparação do dano antes do julgamento. O agente repara o dano, obviamente, antes de quê? Do julgamento. Como é o nome dele? Autor mediado. Olha só como é que eu nomeei isso aqui. Autor mediado significa que existe uma terceira pessoa que deu a ordem para você praticar o crime. Existe uma terceira pessoa. A depender desse tipo de ordem, da gravidade dessa ordem, você pode ter sua culpabilidade extinta. Vocês sabem muito bem, lá em culpabilidade, que é possível eximir o agente de pena, a depender desse tipo de ordem ou esse tipo de coação. Fora esses casos, se a coação física ou moral for irresistível e ela precisa ter uma gravidade, obviamente, nessa coação física ou moral, pode causar redução da pena na segunda fase, uma atenuação da pena. Ou quando essa ordem for de superior hierárquico e a ordem guardar ilegalidade. Mas o agente obedeceu a ordem por ter temor em relação ao chefe, de perder seu emprego, de sofrer algum tipo de represália. Ele se viu obrigado a executar a ordem, mesmo sabendo que é ilegal. Isso faz com que o agente tenha uma atenuação na segunda fase. Tranquilo? Vamos para a segunda parte das atenuantes. Pronto, segunda parte agora das atenuantes genéricas. Vamos lá. Comportamento da vítima. Se o agente praticou o fato em virtude de ato injusto da vítima e sob a influência de violenta emoção. Essa situação causa redução da pena na segunda fase. Cuidado, viu? Tem que ser ato injusto e o agente tem que estar influenciado e não é dominado, não é domínio de violenta emoção. Isso aqui vocês vão diferenciar lá no artigo 121, parágrafo 1º, que lá está dizendo que é sob domínio, entre outras diferenças. Cuidado, viu? Sob a influência de violenta emoção, ato injusto da vítima, logo após ato injusto da vítima. Confissão. A confissão também atenua a pena do réu, ela tem que ser espontânea, ela não pode ser voluntária, ela tem que ser espontânea, tem que ser integral e perante a autoridade, pode ser delegado ou juiz, se feito na delegacia, tem que ser confirmado em juízo. Ímpeto é quando a gente pratica o fato motivado, ele é invadido por um dolo de ímpeto, Olha lá, influência de multidão em tumulto, e ele não pode ter provocado esse tumulto, ele não pode ter provocado esse tumulto, ele pratica o crime, virtude, todo mundo praticando o crime, vai lá, pratica também. E temos aqui o cheque branco, eu chamo de cheque branco, o artigo 66 seria uma cláusula de redução da segunda fase, uma atenuante genérica, sem conteúdo. Mas para você preenchê-la, precisa ser uma circunstância relevante, que tenha acontecido antes
ou depois do crime e não há previsão legal para ela, você pode encaixar no artigo 66. Finalizamos aqui a segunda fase da dosimetria da pena, lembrando que o juiz precisa respeitar os limites legais e não há quantidade a ser colocada pelo juiz. O juiz escolhe a quantidade, mas existe uma sugestão que tem que ser de 1/6 ou 1/8. 1/6 e 1/8. Na segunda fase da dosimetria tem que respeitar os limites legais, o juiz escolhe o quanto. Beleza? Vamos partir agora para a terceira fase. Vamos lá. Excelência, finalmente chegamos na terceira fase da dosimetria da pena. Como vocês já sabem, são analisadas causas de aumento, causas de diminuição, ou seja, majorantes ou minorantes. Lembrando que aqui o juiz pode respeitar os limites legais. Ele pode respeitar. Por quê? Porque as causas de aumento e causas de diminuição são identificadas por possuírem comando de cálculo. As majorantes e minorantes, elas são reconhecidas lendo o seu texto e verificando que há um comando de cálculo ao juiz, seja para aumentar ou para diminuir. Geralmente você vai encontrar aumenta-se 1/6 a 1/3, diminui-se de 1/6 a 1/3, duplica a pena, triplica a pena. E há um comando de cálculo. Se há um comando, o juiz tem que executar esse comando e ele não pode ficar distrito aos limites legais, porque foi o próprio legislador que estabeleceu os limites e o próprio julgador estabeleceu o quanto é que deve ser aumentado ou diminuído. Então, as causas de aumento não precisam respeitar os limites do princípio secundário, comando de cálculo. A terceira fase é a mais tranquila de todas, porque não há verificação de artigo nenhum. Como eu havia dito na primeira parte do vídeo, as causas de aumento e diminuição estão espalhadas pelo Código, tanto na parte geral como na parte especial. E o juiz só precisa pegar a causa de aumento, ou a causa de diminuição, ou as duas, ou ambas, ou duas de uma, ou sei lá, as que estiverem presentes no caso concreto, e aplicar o cálculo, o comando de cálculo que está previsto pelo legislador. Não esqueçam que há no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, que é a solução que o legislador traz ao julgador quando ele encontra causas de aumento ou causas de diminuição previstas na parte especial do Código Penal. Quando o juiz se encontra nessa situação em que as causas de aumento e as causas de diminuição estão todas previstas na parte especial, o julgador pode escolher apenas uma delas. Qual delas? Ele escolhe a que mais aumenta ou a que mais diminui. Beleza? E aí não precisa aplicar todas. Mas a regra é que ele deve aplicar todas. Gente, depois da terceira fase, chega-se na pena definitiva e encerra a dosimetria. A partir daí, o juiz precisa verificar o regime inicial de cumprimento de pena, se cabe substituição dessa pena por outra e publicar a sentença para ser executada. Beleza? Terceira fase aqui nós terminamos. Creio que a gente conseguiu fazer um retrospecto de toda a dosimetria da pena. Obviamente que esse vídeo não substitui a aula foi muito mais detalhada sobre as questões da dosimetria da pena, mas creio que serviu para dar um norte para vocês pegarem as orientações do caderno ou livro. A minha sugestão é que vocês estudem pensando sempre no bis e idem. Então a mesma situação não pode ser analisada mais de uma vez e mais, viu? Se eu tenho uma situação diante de um crime em que ele tem previsão como qualificadora, como circunstância judicial, como agravante genérica e como causa de aumento, eu vou dar preferência primeiro para a qualificadora. Depois da qualificadora, causa de aumento. Depois, agravante genérica e, por fim, circunstância judicial. Tranquilo? Se for qualificadora, eu não analiso mais na dosimetria da pena aquela mesma situação. Tranquilo? Gente, qualquer dúvida, comentem aqui embaixo e dá um feedback se deu para pegar bacana a aula ou não. Valeu? Abraços, excelência!